Boa noite, boa noite! Um XT diferente, no horário diferente, data diferente. Hoje, especialmente nesta quarta-feira, né? Com uma edição especial, geralmente é nas sextas, mas justamente porque temos uma convidada mais que ilustre que está aqui conosco, Daniela Borges, ela que é presidente da OAB e também candidata à reeleição. Seja bem-vinda, Daniela, doutora Daniela. Uma alegria para mim estar aqui com você, Alex, podendo aqui fazer esse bate-papo e falando para toda a sociedade e advocacia de Eunápolis. Seja bem-vinda. Aqui é a nossa Costa do Descobrimento, que a senhora, né, também fez uma visita na semana passada, visitando toda a nossa Costa do Descobrimento. Mas, antes de tudo, eu queria que a senhora nos apresentasse, né? Quem é a doutora Daniela? Fique à vontade aí para aqueles que não a conhecem, porque passou das fronteiras jurídicas, viu? A OAB hoje atinge a população de modo geral. Então, fique à vontade. Eu sou de Tapetinga, interior aqui, próximo, inclusive, de Eunápolis. E fui estudar com 15 anos em Salvador. Fiz a faculdade na Universidade Federal de Minas Gerais, me formei em Direito. E logo após retornei para a Bahia, retornei para minha casa. Nessa oportunidade eu já retornei para Salvador, onde ali fui consolidando a minha advocacia. Fiz concurso para a Universidade Federal da Bahia, sou professora da UFBA de Direito Tributário. Advogo na área tributária. E ingressei no sistema OAB em 2013, primeiro como uma conselheira suplente ali, compreendendo toda a importância desse trabalho que a OAB faz. E a minha experiência na instituição, depois como diretora tesoureira, depois representando a OAB da Bahia no Conselho Federal, presidindo a Comissão Nacional da Mulher Advogada, me trouxe a experiência que, de fato, me permitiu não só me eleger no último triênio, na última eleição, como a primeira mulher presidente da OAB da Bahia, mas como também me permitiu fazer o trabalho de excelência que a gente vem fazendo ao longo desses 3 anos. Eu sou casada com o Tiago, tenho 2 filhos, ainda pequenos. Theo tem 10 anos, Bento tem 8 anos. E estou agora candidata à reeleição da OAB Bahia. E aqui, batendo esse papo aqui bacana no podcast. OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. Isso é a sigla, significa isso. Mas, de fato, né, principalmente para as pessoas que hoje a OAB passou fronteiras aí e muita gente talvez não saiba de fato o que ela presta. Sim. Geralmente tem essa visão de que só os direitos dos advogados, e eu particularmente acho que vai além disso hoje. Eu queria que a senhora falasse para a gente o que é a OAB. Primeiro, que a OAB é a única instituição que tem uma previsão expressa na Constituição, inclusive com competência para propor ações diretas de inconstitucionalidade. Ela está prevista em diversos artigos da Constituição. E a advocacia, no artigo 133, está como função essencial à administração da justiça. Eu até vou além, assim, a advocacia é uma função essencial à realização da justiça. Porque num Estado de direito, um Estado democrático de direito, a essência é que aqueles que exercem o poder têm que exercer o poder limitado pelo direito. E todas as vezes que o direito não encontra efetividade ou que o direito é violado, os advogados é quem vão efetivamente por meio, né, falando e representando as partes, que vão ao judiciário. O judiciário no Brasil ele não pode julgar por espontânea iniciativa própria. Ele tem que atuar efetivamente provocado pelas partes, para que o juiz possa julgar imparcialmente. Ele não pode ter iniciativa na ação. Por isso que a advocacia é tão importante, a realização da justiça. E a importância da OAB, sim, na defesa da advocacia, do fortalecimento da advocacia, porque quando a OAB faz isso, ela não está trabalhando em fortalecendo apenas o advogado, mas o direito à ampla defesa e o contraditório, que é um direito fundamental. Eu digo sempre que as prerrogativas da advocacia, elas estão todas a serviço desse direito de defesa. Quando a gente vai ao tribunal dizer que a advocacia tem direito de ser atendida pelo juiz, que é o que está na lei, e a gente vai e fala sobre a necessidade de cumprir a lei, observe que o advogado não marca com o juiz para falar da vida dele, para tomar um café. Não. O advogado ele vai ao juiz para falar daquele que ele representa. Então, quando o magistrado ele se nega a atender o advogado, ele está se negando a atender a parte. Ele está restringindo o direito de defesa. Então,
todo o trabalho que a gente faz de fortalecimento da advocacia é, na verdade, um trabalho de fortalecimento desse direito de defesa no sistema de justiça. E a gente ainda faz mais lutas, porque eu tenho rodado essa Bahia toda, esse interior todo da Bahia. Faltam juízes, faltam servidores, os processos não andam. Então, quando a gente vai ao tribunal, como fomos agora no começo do ano, pedir à nova presidente um novo concurso para juízes, a nomeação de todo o cadastro de reservas do concurso de servidores que teve, quando a gente vai pedir assessores para os magistrados, a gente não está pedindo isso só em prol da advocacia. A gente pede em prol da advocacia porque a advocacia precisa que o processo ande, claro. Mas, sobretudo, Alex, é a parte. É aquele cidadão que, às vezes, no interior da Bahia está há 10 anos esperando uma sentença. Então, quando a gente faz essa atuação, veja que a gente está atuando em prol da advocacia, mas a gente também está atuando em prol de um melhor sistema de justiça. E, para além disso, né, está na nossa lei, que rege a OAB, além da gente atuar em prol da advocacia, a gente também tem como função, e é a primeira até descrita no rol, o inciso 1, que é o primeiro, a OAB ela tem como função atuar e defender a Constituição, né? Lutar e atuar pela efetividade dos direitos fundamentais, dos direitos humanos, a defesa do Estado Democrático de Direito. E, por isso, nós também dialogamos muito com a sociedade, porque em muitos temas importantes para a sociedade, a OAB também é uma voz da sociedade, ela também é uma voz ativa em prol da sociedade. E aí veio o desafio de assumir a presidência, a primeira mulher a assumir Sim. a presidência. Eu queria que a senhora falasse desse desafio e também, né, dos avanços nesses 3 anos aí que está ainda, né, à frente da OAB. É sempre um desafio, né, assumir uma presidência e, sobretudo, dentro de um contexto em que a gente ainda vive, né, numa sociedade de muitos preconceitos contra as mulheres. Eu me lembro muito que as pessoas diziam assim, ela tem 2 filhos pequenos, ela não vai viajar. E ainda não há registros de alguém que tenha rodado tanto pelo interior da Bahia como eu rodei. Eu sou do interior, eu tenho esse compromisso. Então, a gente enfrenta esses desafios, mas, ao mesmo tempo, eu acredito que, ao longo desses 3 anos, a gente tem conseguido demonstrar o quanto as mulheres são capazes, né, de fazer um excelente trabalho, de fazer uma excelente representação da advocacia baiana e avançar muito. Então, quando a gente tomou posse, a gente estava no início da pandemia. A gente estava no final da pandemia. Então, os fóruns e tribunais ainda estavam fechados. A nossa primeira luta foi para reabertura de fóruns e tribunais. Mas, quando os fóruns e tribunais reabriram, não tinha juízes e servidores. Eu estava em casa. Aí foi a luta pelo retorno. E a gente sabe que alguns, até hoje, não retornaram efetivamente. E a gente encontrou uma realidade de muitas comarcas sem juízes. A gente tem comarcas, e aí eu falo isso com muita propriedade, que as comarcas mais prejudicadas normalmente são as mesmas e sempre no interior. Então, tem algumas comarcas que você analisar há 10 anos, elas não tiveram um juiz por mais de 6 meses. Um juiz designado exclusivamente para aquela comarca. O juiz em substituição, Alex, ele é uma tentativa de se remediar, mas aquilo ali efetivamente não é uma prestação jurisdicional plena. E acaba talvez até prejudicando tudo aonde ele é titular. Porque, observe, o juiz que é titular numa unidade e atua em substituição em 2 outras unidades, ele é uma pessoa só, o dia dele tem 24 horas. Não é porque ele está atuando em 3 lugares ao mesmo tempo que ele vai conseguir multiplicar o tempo dele, a capacidade dele de julgar. Então, o que a gente tem hoje, né, é essa realidade, e a gente trabalhou muito dentro da gestão do último presidente para que a gente tivesse a nomeação de todo o cadastro de reserva de juízes, e conseguimos. Também no sentido de sensibilizar o presidente Nilson, também dos servidores. O presidente Nilson fez um trabalho assim, muito importante de nomeação de todos os juízes que tinham, de realização do concurso, mas isso não foi o suficiente, porque o déficit de magistrados ainda é de quase 70 magistrados. E eu digo que esse déficit, na verdade, ele é maior. Por que ele é maior? Porque tem várias unidades que estão com acervo muito maior do que a capacidade de um ser humano. Então, na verdade, aquela unidade tem que se desmembrar. A gente tem que ter a criação de mais unidades. Tá? E aí, dentro desse contexto, a gente passou, então, a lutar por um novo concurso de juízes. Desde a nossa primeira reunião com a presidente Cíntia,
Nós demonstramos a urgência, a necessidade disso, também ao CNJ, e a presidente Cíntia criou já uma comissão para a realização de novo concurso para juízes. Então, a nossa meta para o próximo triênio é ter um juiz em cada unidade, exclusivamente para aquela unidade jurisdicional, para aquela vara. E o que a gente percebe é que não é só falta de juízes, né, de servidores também. Tem muitas cidades aqui do interior que as prefeituras que acabam emprestando funcionários e tal. Como é que a senhora vê essa questão? É algo que foi apontado, inclusive, no relatório do CNJ. Hoje, o déficit de servidores na Bahia, mais de 4 mil servidores. E o que acontece efetivamente no interior é que, se a prefeitura tirar os funcionários cedidos, algumas unidades elas simplesmente fecham. Elas param, elas não vão conseguir funcionar. Então, por isso que o presidente Nilson fez o concurso, foram nomeados 200 servidores, mas esse número é insuficiente. Então, a gente tem requerido ao tribunal a nomeação de todo o cadastro de reserva, e a depender, né, não sendo suficiente, a realização imediata de um novo concurso para servidores do tribunal. Isso é indispensável, Alex, para que a gente tenha uma melhor prestação jurisdicional efetivamente em todo o estado, mas sobretudo no interior. A população baiana merece uma prestação jurisdicional eficiente, célere. Quando a gente compara a Bahia com outros tribunais, aqui vizinhos em Minas, quando o Tribunal de Minas faz concurso, faz para 5 juízes, porque são juízes que aposentaram. A gente tem um déficit de mais enorme. de 70 magistrados. Então, a gente precisa poder normalizar uma prestação jurisdicional, né, melhor. Então, isso foram avanços que a gente conseguiu, mas, ao mesmo tempo, veja que eu também falei dos desafios que a gente ainda tem. Né? Tivemos nomeações, tivemos concurso para servidor, nomeação, mas é insuficiente. E por isso a gente se coloca para a reeleição, porque a gente avançou, mas a gente sabe que a gente pode avançar muito mais. E é em busca disso que a gente se apresenta para um próximo triênio. Recentemente, a senhora esteve aqui no Extremo Sul, visitando, né, Teixeira de Freitas, Eunápolis, né, com agenda de campanha. Itamaraju, Porto Seguro. E eu queria que a senhora me falasse assim, aqui na nossa região, quando se falava de OAB, de eleição de OAB, era muito morna. Nas últimas eleições, isso começou a crescer. E o envolvimento das pessoas que também não são advogados, a comentar, a torcer, né, ter uma coisa parecendo uma política mesmo, assim, digamos assim, eleitoral para um prefeito, para um... Como é que a senhora viu essa transformação? A senhora concorda com essa transformação? E como é que a senhora vê o Extremo Sul nessa conjuntura, nesse crescimento, na participação de vários advogados também querendo fazer parte de chapa, essa movimentação toda? Como é que a senhora vê isso? Eu acho que isso se deve a 2 fatores. Primeiro, a presença efetiva da OAB no interior. Luiz Viana, nosso ex-presidente, nosso presidente de honra sempre, ele inaugura uma fase de fortalecimento da advocacia do interior nunca antes vista. Um olhar para o interior. As subseções passaram a ter repasses de recursos, né, dentro dos recursos administrados pelas seccionais. Hoje as subseções recebem um repasse mensal. A inauguração de sedes. Então, a subseção de Eunápolis, ela hoje tem uma sede que se deu nesse contexto. Né? No último triênio, inclusive estive aqui na inauguração, uma sede imponente, com estrutura, mas não é só a sede, né? São as salas. Então, Luiz inaugura esse movimento de criação, inclusive também de subseções, de apoio mesmo, de presença com a advocacia. E esse processo ele vai só avançando a cada triênio. Porque, no final das contas, esse é sempre o nosso compromisso, né? Fazer sempre melhor, buscar sempre avançar. E não foi diferente agora no nosso triênio. A gente hoje tem, Alex, mais de 240 salas do OAB no interior da Bahia. São salas com toda a estrutura que a advocacia precisa. Então, essa presença física do OAB, esse fortalecimento mesmo, esse apoio, já dá naturalmente mais visibilidade. E, junto com isso, também o reconhecimento do trabalho. Todas as pesquisas que são feitas, muitas vezes até pelo próprio judiciário, sobre as instituições da sociedade civil, a OAB é sempre eleita como a primeira ou segunda, está sempre em primeiro ou segundo lugar, como as instituições da sociedade civil com maior credibilidade. Então, isso é resultado desse trabalho. Né? Quando a gente chega ao tribunal, quando a gente chega junto ao executivo, ao legislativo, com independência, que eu acho que esse é um ponto muito importante, né? A gente se relacionar com as instituições e com os poderes. E com todos os poderes. E com todos,
muito bem, dentro de um espírito de cooperação, no sentido de encontrar soluções, de construir, igualitária, avançar, né? mas com independência. Isso é importante. Né? Eu acho que esse é um ponto muito importante, porque a gente, nesse lugar, a gente está ali falando em nome da advocacia, em nome da sociedade civil. Então, acho que esses dois fatores conjugados, né? A OAB Bahia seccional chegando junto do interior e fortalecendo as subseções e, ao mesmo tempo, a qualidade desse trabalho feito pela OAB nos últimos anos, tanto no âmbito das seccionais quanto no interior da Bahia, terminaram aumentando, né, o interesse das pessoas pelo que acontece na nossa instituição. Como é que a senhora avalia os novos advogados, né, que sempre tem esse fervor quando vai justamente fazer a prova da OAB, né, tudo isso? Eu queria que a senhora rapidamente falasse para a gente como é que a senhora vê esses novos advogados, principalmente aqui na nossa região, né? A senhora vê a qualidade de ensino, como é que a senhora avalia isso, e principalmente sobre essa, digamos assim, esse medo de muitos quando se falam, né, da questão das provas da OAB e tal. Eu queria que a senhora falasse, comentasse sobre esses dois temas. O exame da OAB, ele não existe em prol da OAB em si, mas ele é a garantia do cidadão de que, quando ele contrata um advogado, ele está contratando alguém que, de fato, tem uma formação, uma segurança para fazer a defesa dos direitos dele. Então, acho que essa é a primeira perspectiva, né? O maior interessado no exame da OAB não é a OAB, é a sociedade. Porque ela sabe que, na hora que ela contrata um advogado que tem inscrição no OAB, ela sabe que ela tem um profissional que, efetivamente, tem ali o domínio, né, para poder fazer bem aquela representação. Porque, afinal de contas, o advogado lida com bens muito valiosos do indivíduo, não são só bens materiais. Né? É liberdade, muitas vezes vão envolver questões familiares, de afetos, de diversas ordens. Né? Então, acho que esse é um ponto importante. Zelar pela qualidade da educação jurídica é algo muito importante, porque a gente não está falando aqui de uma contribuição apenas para a advocacia, mas é a partir de uma educação jurídica de qualidade que a gente tem, na verdade, todos os atores do sistema de justiça com uma boa formação, sejam advogados, juízes, promotores, defensores públicos. E, ao mesmo tempo, dizer para você, Alex, que a OAB hoje tem uma atenção muito especial em perceber que a gente tem a necessidade de atuar por toda a advocacia, diversa, plural, que vive realidades muito diferentes, mas, ao mesmo tempo, a gente tem um compromisso de fazer mais por quem precisa mais. E, sem dúvida nenhuma, da mesma maneira que eu falei da advocacia do interior, que vive desafios maiores, começar é difícil. Por isso, a gente também tem uma série de programas de apoio para a jovem advocacia. Perfeito. Que são muito importantes para que a gente possa acolher esse jovem advogado e ajudar ele nesse início de profissão, de capacitações práticas, né? Audiências simuladas, minha primeira audiência, minha primeira sustentação oral, cursos práticos. A gente tem um curso sobre juizados, sobre tudo de juizados, gratuito, online, 60 horas. Então, a gente chega muito junto, né, da Jovem Advocacia, o projeto 6º ano, que acompanha o jovem advogado durante esse primeiro ano pós-formatura. Né? E dizer que tudo isso aqui está disponível para a Jovem Advocacia na Bahia toda. A gente teve a preocupação nesse triênio de fazer projetos que possam chegar para a advocacia na Bahia toda. Então, o 6º ano ele é todo na plataforma, né, de monitoramento virtual. A gente tem o PAJA, que é um programa, na verdade, que reúne benefícios, alguns deles disponíveis para toda a advocacia, mas a gente organiza para a Jovem Advocacia entender melhor, já que ele está chegando, e que são decisivos, né? Hoje, um jovem advogado ele pode ir nas salas da OAB. Então, a gente tem uma sala da OAB novinha, inclusive, aqui no Fórum de Eunápolis. A gente tem também em Itabela. Também já em andamento também em Guaratinga, fica pronta ainda esse ano. E é uma sala onde ele vai encontrar um computador com a internet, com a câmera, com fone, para ele poder fazer audiência, fazer uma sustentação oral. Ele tem ali o acesso gratuito a todo o conteúdo do Jus Brasil, que é um site que ajuda muito os profissionais do direito, especialmente a jovem advocacia. E ele vai conseguir ali fazer a petição dele, ele vai conseguir trabalhar, tem a mesa onde ele vai conseguir fazer uma reunião, atender um cliente. Então, aquele custo que ele tinha antes de pensar, vou alugar uma sala, hoje ele consegue começar, né, sem esse custo, sabendo que a OAB da Bahia coloca essa estrutura à disposição dele. Há um crescimento, claro, de mulheres se ingressando. A senhora tem números referentes a esse crescimento? Hoje, a maioria dos advogados inscritos na OAB são mulheres.
tanto no Brasil como na Bahia. Será que é por isso que os candidatos são mulheres? Porque já ia sofrer aí. E entre os jovens advogados, as mulheres são 64%. Perfeito. Então, nós já estamos no dia a dia da advocacia, fazendo audiências, sustentações orais, vivendo os desafios mesmo da advocacia. E essa presença na OAB é muito importante, porque eu atuo por toda a advocacia, claro, advogadas e advogados. Mas, sendo mulher, a gente desenvolveu esse triênio, por exemplo, uma série de projetos importantes, porque as mulheres ainda enfrentam desafios maiores. E a senhora conhece essa realidade de perto. Exato. A senhora viveu isso. Então... Exato. E eu fico muito feliz, né, de ver que nessa caminhada, né, cada vez mais as mulheres têm se colocado nesse espaço, protagonistas, mas também contando com homens aliados, porque a OAB ela é de todos e para todos. Então, a gente tem muitos advogados importantes também nessa compreensão e nesse trabalho. E aqui, na subseção de Eunápolis, a gente tem, inclusive, Zaqueu, que é atual presidente, Zaqueu Muniz, candidato na nossa chapa. Perfeito. Junto com o doutor Fabrício Friebes. Eles são candidatos ao conselho. Pronto. Zaqueu fez um trabalho, uma caminhada muito bacana conosco ao longo desse triênio, com muitas entregas. Então, estamos muito felizes de tê-lo conosco, candidato à nossa chapa na seccional, junto com o doutor Fabrício Friebes. Mas a gente tem uma mulher aqui, candidata, que é a doutora Kátia Taurino, e candidato à vice-presidência, doutor Pedro. Então, a gente tem aqui uma mulher, né, candidata à presidência, a doutora Kátia, que faz um trabalho incrível. Será a aqui. primeira mulher? Não né? vai ser a primeira mulher, mas uma mulher retada, que faz um trabalho isso incrível. Já demonstra um avanço aqui em Eunápolis, né? Não é mais a primeira. Exato, já mostra o vanguardismo aqui, né? Então, eu fico muito feliz, né, bacana, de poder estar fazendo esse trabalho e poder encontrar também no interior, isso ecoando com mais mulheres candidatas, inclusive, às presidências das subseções. Agora, falando da eleição, a senhora já começou a falar daqui de Eunápolis, mas eu tenho uns vídeos e eu vou passar aqui um vídeo para a gente já discutir e falar um pouco dessa caminhada aí do 86, né? Vamos lá? Wagner, solta para a gente o primeiro vídeo. Colegas advogadas e advogados de Eunápolis e região, estou aqui para dizer a vocês que eu estou apoiando Daniela Borges, candidata da seccional OAB Bahia, pelo trabalho que ela desenvolveu na última gestão, a qual eu fiz parte e presenciei toda a luta que ela abraçou e enfrentou. Vários desafios foram superados pela atual gestão liderada por Daniela Borges. Muitos desafios precisam ser superados. E eu tenho plena certeza que a nova gestão, o novo triênio, Daniela Borges, junto com sua diretoria, irá desempenhar um papel importante para a advocacia, tanto da capital quanto do interior, fortalecendo ainda mais a nossa classe. Aí, queria que a senhora falasse desse depoimento. Doutor Zaqueu Muniz, né, que é o atual presidente da subseção. Eu digo sempre que a gente só pode fazer muito, Alex, por causa dessa parceria seccional e subseção. A subseção, o presidente... Uma parceria de mão dupla, né? De mão dupla, exatamente. Porque o presidente, a sua diretoria, as comissões, elas estão aqui no dia a dia da subseção. E, ao mesmo tempo, quando a gente constrói juntos, a gente pode fazer muito mais. E então, o doutor Zaqueu esteve comigo algumas vezes no Tribunal de Justiça da Bahia, pedindo por juízes, pedindo por servidores, pedindo por a nova vara de família aqui na subseção, que eu tenho certeza que vai sair. Nesse triênio, já foram criadas 20 novas varas, 20 novas unidades jurisdicionais. Isso é fruto de um trabalho, né? Um trabalho de fato, estar ali junto ao tribunal, né? Vendo em que fase está o processo, o que é que está faltando, levar o relator do processo, qual a relevância daquela nova vara para a comunidade, para a sociedade local. Então, tenho certeza que essa vara de família vai sair aqui, mas é um exemplo desse trabalho, né? Esse trabalho de luta cotidiana, também problemas que a gente encontrou junto ao Ministério Público, a necessidade de promotores também, a presença de promotores no interior. Então, ouvir um depoimento como esse de Zaqueu me deixa muito feliz, porque é uma caminhada juntos, né, ao longo desses 3 anos, nos quais nós tivemos os melhores embates, que são os embates em prol da advocacia, em prol da sociedade, muitos êxitos, muitas conquistas, e eu tenho certeza que ele vai chegar ao Conselho somando muito, como candidato agora ao nosso conselho. Vai ser uma alegria poder tê-lo como conselheiro representando a advocacia
da subseção no nosso Conselho Pleno. Perfeito. Mais um VT? Vamos lá? Olá, colegas, bom dia. Eu sou o Dr. Apóstolo, ex-presidente da subseção de Eunápolis, e quero pedir mais uma vez a vocês que entrem nessa luta por uma advocacia independente, e só vamos ter uma advocacia independente com a chapa União pela Advocacia, que é composta por doutora Daniela Borges e o doutor Hermes Hilarião. Quero também pedir o apoio dos colegas para a nossa votação aqui da casa, ou seja, daqui da subseção, para a nossa colega Cátia Regina e o nosso colega Pedro. A Cátia Regina será a nossa presidente e terá como vice-presidente o nosso colega Pedro. Conto com a ajuda de todos os colegas e vamos vencer mais essa eleição. Um abraço a todos. Tá aí, mais um. Os cabelos de Né, experiências ele falou doutor aí. Apóstolo, mas ele é conhecido como Popó, Popó. né? Um amigo querido e foi presidente aqui da subseção e fez um excelente trabalho. Fico muito feliz de ouvir o depoimento dele. E o que a gente percebe nesses depoimentos é a sequência de pessoas que já fizeram parte e fazem parte e dando esse apoio. Sim. A importância desses apoios de pessoas tão experientes também acaba deixando a senhora com uma responsabilidade cada vez maior. A senhora sente isso? Eu acho que ao longo da vida, as responsabilidades, né, que vão chegando vão só me fazendo avançar, fazer melhor. Né? Eu gosto dos desafios, sempre gostei. E acho que ouvir, né, também, ao mesmo tempo, esses apoios também nos dá a certeza que a gente também está no caminho certo. Mais um depoimento, se não me engano, do nosso amigo patriota. Vamos lá? Sou Fabrício Frieber, advogado. Recebi um convite para participar da chapa União pela Advocacia como candidato ao Conselho Estadual, na chapa em que temos Daniela Borges, candidata a presidente, e Hermes Hilarião, vice-presidente. Foi uma honra para mim, aceitei o convite e assumo esse compromisso como uma missão de bem representar a advocacia do Estado da Bahia e, especialmente, a advocacia do Extremo Sul. Conto com vocês, forte abraço. Daniela Borges, Hermes Hilarião, número 86, União pela Advocacia. Tá aí, doutor Fabrício Patriota, já entrevistei ele pela Jovem Pan, quando estava aqui em Eunápolis. É uma pessoa muito conceituada, uma pessoa que está aí. Querida muito também. Querida, muito Doutor Fabrício muito Frieber. atuante. Doutor Fabrício Frieber caminha conosco já há bastante tempo. É um advogado competente, é um advogado que chega também como candidato ao conselho na nossa chapa, trazendo e agregando muito. Tenho certeza que ele também vai fazer uma representação de excelência aqui da advocacia, não só de Eunápolis, mas, como ele até falou bem, né, do Extremo Sul. A gente fazendo a caminhada que fizemos no Extremo Sul, passando por Teixeira, Itamaraju, Eunápolis, Porto, a gente pôde perceber a importância, inclusive, dessa representatividade dos candidatos ao conselho e também na nossa diretoria nós temos, e aí eu queria destacar isso, não só mas temos 2 diretores que residem no interior. Muito bom. Então, eleitos que seremos dia 19, estamos confiantes. Nós teremos pela primeira vez na história do AB da Bahia 2 diretores que residem no interior. Minha origem é o interior, mas eu resido em Salvador. E se eleitos formos, teremos 2 diretores residindo no interior. Uma aqui no Extremo Sul, Daniel Moraes, que reside em Teixeira de Freitas, e Dr. Rafael Pitombo, que é o atual presidente da subseção de Feira de Santana. Para fechar essa caminhada sobre a eleição, qual a expectativa para o dia 19? Queria que a senhora... E um detalhe, tem algo em específico nesses 3 anos que a senhora falou, eu poderia ter feito melhor, não deu tempo. Poderia ter... Existe algo nesse sentido em especial? Lógico que a vontade de expandir os projetos são muitos, mas tem algo em especial que a senhora... Não, isso aqui eu preciso de mais um tempo para que realize. A gente se apresenta para a reeleição, Alex, exatamente por isso, porque a gente avançou, mas a gente percebe que os desafios ainda persistem. A gente tem projetos muito importantes que começaram a dar os frutos agora. E a gente tem certeza que, com mais de 3 anos, a gente vai conseguir consolidar
transformações ainda mais efetivas na cultura que a gente encontra hoje, sobretudo na justiça comum, na justiça estadual. Então, a gente tem um projeto, Movimentação, que é um projeto de combate à morosidade do judiciário, que começa a dar frutos. Há um mês atrás, um advogado do interior acionou o projeto. Ele estava há 6 meses aguardando a expedição de um alvará. A OAB oficiou, em 24 horas o alvará foi expedido. Então, a gente vem com projetos que a gente começa a ver os frutos. A taxa de retorno positiva do Movimentação tem sido de 60%. Ou seja, o processo está parado, a OAB atua, 60% dos processos já se movimentam e os outros 40% têm gerado para a gente dados que têm nos permitido uma atuação consistente. Um dos males hoje que a gente identifica no judiciário baiano, na sua comum, são os despachos protelatórios. O juiz está 4 anos para dar uma sentença e ele, ao invés de sentenciar, que é o que ele precisa fazer, ele quer ouvir as partes. Ele, na verdade, não quer ouvir as partes. Ele quer tirar o processo da conclusão para ele, porque no relatório está parecendo que o processo está 4 anos com ele. E isso significa uma ausência de prestação judicial, um número que não é real, um despacho que não é real. Nós mostramos isso para o CNJ em março, com exemplos, prints de processos. E o CNJ, quando ele retornou em julho, ele relatou isso como um dos graves problemas do tribunal, como a irregularidade dessa atuação do magistrado. E nós estamos, desde julho, teve um ato da Corregedoria Geral do Interior corroborando o CNJ, dizendo da irregularidade dessa conduta, que o juiz pode ser responsabilizado, só que isso foi em julho agora. Então, a gente já está organizando toda uma documentação nas unidades em que isso ocorre para a gente fazer uma atuação ainda mais firme junto às corregedorias, junto ao CNJ. Então, eu não consigo escolher uma coisa, porque eu consigo ver as entregas, eu consigo aqui dizer para vocês, a gente chega ao final desse triênio com as mãos cheias de trabalho e cheias de avanços, mas os desafios ainda se apresentam, e justamente porque a gente vê que está dando resultado, que a gente está conseguindo êxito, a gente se apresenta para o próximo triênio, né, nessa candidatura aqui à reeleição, porque a gente tem a certeza que nos próximos 3 anos nós vamos conseguir fazer ainda mais, transformar ainda mais a realidade da advocacia baiana e avançar ainda mais. E por isso, aproveitando aqui o espaço, claro, no dia 19 de novembro, pedi à advocacia de Eunápolis, a advocacia aqui do Extremo Sul, para votar na chapa União pela Advocacia, número 86, aqui com Daniela Borges, candidata à presidência, a Hermes Hilarião, nosso candidato à vice-presidência, que vem com a força aí da Jovem Advocacia, com 2 diretores do interior, Daniel Moraes e Rafael Pitombo, com Cléa Costa, candidata à secretária-geral, e tendo no nosso conselho aqui em Eunápolis, né, Zaqueu Muniz e Fabrício Frieber, também como candidatos ao conselho. Então, pedi o voto de vocês no dia 19 de novembro, na chapa União pela Advocacia número 86, e também, claro, pedi o voto aqui na subseção para a nossa querida Kátia, número 2527. Eleger doutora Kátia e doutor Pedro aqui na subseção. Estamos aqui olhando nossos internautas e, só para fechar as perguntas aqui para eles também participando, a Tamires Cordeiro, recém-formada, mulher, e pergunta: o que nós que estamos chegando, podemos esperar dessa OAB? Uma OAB atuante que chega junto da Jovem Advocacia, acolhendo e dando todo o suporte que a Jovem Advocacia precisa, desde a capacitação, a estrutura física, a programa, a suporte de TI, a programa de gerenciamento de processo, tudo que o jovem advogado precisa para iniciar na profissão, hoje a OAB da Bahia oferece para ele. Mas mais do que isso, a Jovem Advocacia, a certeza de que a OAB está construindo hoje uma realidade melhor para a advocacia, construindo e trabalhando por uma justiça que entregue uma prestação jurisdicional melhor. Porque, no final, Alex, tudo que o advogado quer é viver dignamente da profissão. Que o processo dele ande, que ele tenha a sua remuneração justa e devida nos termos da lei. E esse é o nosso trabalho constante. Doutora, para fechar os vídeos, nosso último VT em especial aqui para a senhora, para a gente finalizar os vídeos e finalizar nosso bate-papo. Vamos lá? Oi, mamãe. Oi, mamãe. Oi, amor. Estamos aqui na torcida pela sua campanha, certos de que a vitória virá. Eu amo você. Eu amo você, mamãe. Nós amamos você, amor. Boa sorte. Tchau. Alex, você agora me pegou de surpresa. Me emocionei.
E os meninos muito parecidos com o pai. E são lindos. E como é que é, para a gente fechar isso? Tá na estrada, tá lutando por uma causa e deixando, né, de uma maneira ou de outra, a presença, estar presente com os filhos. Mas eu tenho certeza que consegue conciliar. Mas eu queria que a senhora falasse dessa experiência também, que muitas advogadas, né, também passam no seu dia a dia. Ainda estou aqui me recompondo, mas, assim, dizer que... Primeiro, eu espero poder dar aos meus filhos o exemplo, né, da importância da gente, no dia a dia da nossa vida, a gente não só cuidar do que nos cabe na nossa individualidade, mas a gente também contribuir e doar um pouquinho da gente para o coletivo. Na UAB, eu sei que eu faço isso, porque a gente tem feito muito e tido os resultados em prol, né, da advocacia, da sociedade. Então, eu espero que eles possam ter isso como exemplo, porque eu acho que se todos nós fizéssemos isso, nós já viveríamos numa sociedade melhor. E, ao mesmo tempo, dizer que, por mais que a saudade aperte, quando eu encontro a advocacia, quando eu ganho os abraços no interior, os olhos nos olhos, e eu sei também o quanto aquilo significa para a advocacia do interior, tudo faz sentido, né? E ganha significado. Porque, de fato, a gente tem como um valor nessa gestão e continuaremos tendo de ter uma OAB efetivamente por toda a advocacia e uma OAB por toda a Bahia. E, lógico, não pode deixar. Mandaram um te amo, mandaram beijos, tem que retribuir, doutora. Então, fique à vontade de retribuir os beijos, tanto do esposo quanto... Ele é do ele é advogado também. Advogado também. Não, dizer, né? Assim, eu faço tudo que eu faço com muita dedicação. Realmente, não sei fazer de outra forma, mas a maior riqueza que eu tenho na minha vida, né, a minha família, Tiago, Theo e Bento, eles são o que tem de mais precioso na minha vida, amo eles, assim, infinitamente. Eles que dão sentido a tudo. Muito obrigado. Fique à vontade agora para seus, né, digamos, resultados finais, pedidos finais. Fique à vontade para falar com o Extremo Sul, falar com nossa Costa do Descobrimento, nossa região, tá? Inclusive o prefeito e presidente do Condesc, Luciano Francisqueto, prefeito de Tabela, mandou um abraço e se colocando sempre à disposição da UAB, obrigada, como sempre colocou, e desejando sorte tanto para a senhora quanto para a sua concorrente. Fique à vontade. Muito obrigada, Alex. Primeiro, agradecer, né? Prazer, a conversa aqui passou super rápido, o bate-papo foi maravilhoso. Mandar também um abraço, né, para o prefeito Luciano, mas aqui me dirigir, sobretudo, para a advocacia do Extremo Sul, para pedir o voto no dia 19 de novembro, votar 86 na seccional, né, em Teixeira de Freitas, Ali, em Itamaraju, João Ademir, em Eunápolis, Kátia, em Porto Seguro, Fernanda, para que, junto com a seccional, a gente possa avançar ainda mais nos próximos 3 anos. Eu, como de Itabuna e de Ilhéus, eu queria que a senhora também aproveitasse e falasse rapidamente de Itabuna e de Ilhéus, porque eu sou de Itabuna e Ilhéus ali pertinho. Fale um pouquinho e peça também esse reforço. Não, também pedi para a advocacia da Bahia toda. Mas especial também de Ilhéus, de Itabuna, né? E nessa caminhada, vou aproveitar aqui para falar do presidente Jackson, de Ilhéus, que faz um trabalho incrível, mandar um abraço para ele. Ele que nos acompanhou, né, quando estivemos no Extremo Sul, então por isso aqui fazendo essa referência especial a ele, mas sem dúvida nenhuma a Nação Grapiúna tem uma força, eu que sou de Tapetinga, ele pertinho, eu estou em casa, né? Então mandar um abraço e pedir também o voto para a advocacia da Nação Grapiúna para no dia 19 de novembro votar 86. Muito prazer, foi um excelente prazer conhecê-lo, eu venho conhecendo nas redes sociais o trabalho desenvolvido, desejo sucesso nessa caminhada, né, e que realmente a OAB fortaleça cada vez mais e que se aproxime cada vez mais também da comunicação, da imprensa. Eu acho que isso é importante. E sucesso. Muito obrigada. Para toda a sua chapa. Prazer. Muito obrigada. Tchau, tchau. Gente, então na sexta-feira eu vou estar com um convidado especial, né? Daqui a pouquinho a gente vai estar divulgando. Fiquem com Deus e um ótimo dia. Tchau. Valeu.